posso ao menos lastimar meu canto, como quem aspira o pó do amianto. Morrer não significa ir embora, não. Morrer não significa ir embora. George Américo, guerreiro menino. George Américo, sonho peregrino. Ocupação e invasão são duas coisas diferentes? Sim, essencialmente ocupação é quando você, o próprio nome já diz, né, quando você usa um espaço cuja propriedade não está definida, cujo uso não está definido. Invasão é você expulsar alguém de um lugar, alguém que já estava ali, que já estava usando aquele território, você vai lá e expulsa alguém de um lugar. Portanto, são duas coisas completamente distintas, duas coisas muito diferentes. Aqui no George Américo nós temos um caso escandaloso, óbvio, evidente, de ocupação. Era um terreno da prefeitura, que antes tinha sido um campo de aviação. A prefeitura não tinha ainda definido como socialmente seria usado esse solo, né? E se falava em loteamento, se falava numa série de coisas, casas populares e tudo mais. E um grupo de sem-teto, coordenados por um funcionário da prefeitura. Interessante que ele usava essa coisa de ser funcionário da prefeitura para saber algumas informações do poder público. Ocupou e se adonou desse território, dando a ele um uso social. Geralmente viram bairros, algumas são favelizadas, algumas são reduzidas a favelas. Não foi o caso do George. Por que não foi o caso do George? Porque o George, eu gosto de pensar que o George nasceu dos excluídos do milagre brasileiro. As pessoas que não conseguiram emprego aqui em Feira, as pessoas que não conseguiram moradia aqui em Feira e que vieram para a Feira nos anos 70 em grande quantidade, e aqui eles vieram a partir da sua luta e conseguiram conquistar o seu território. A partir daí, o poder público vai ter sempre uma relação de respeito com essas pessoas, ainda que seja um respeito por medo, um respeito meio temeroso, mas vai tentar dar um retorno, porque quem fez uma vez, ou seja, este lugar que nós estamos pisando aqui foi construído pela luta das pessoas que aqui moram, né? E algumas que inclusive já partiram. Mas, portanto, se foi construído pela luta, pode se fazer mais pela luta. Então, há uma relação, eu diria, de temor do poder público de que essas pessoas canalizem essas mobilizações para outras atividades. Porque o poder público deve estar voltado, deve estar preocupado para a maioria da população. O poder público não deve governar preso a uma minoria, presa à minoria, sobretudo a minoria que tem dinheiro. O poder público deve se preocupar em governar para a maioria da população. E ao fazê-lo, ele deve se preocupar sim em garantir que a maioria da população tenha condições dignas de moradia, de trabalho, de lazer, em suma, tenha condições dignas de vida. Quando existe algum avanço, existe por causa da força da população. Aqui o George Américo é um exemplo disso. A população precisou se organizar, a população precisou lutar, correu o risco de sofrer uma ação de despejo violenta com a presença da PM, inclusive uma juíza de triste memória em Feira de Santana, que eu gostaria inclusive de não citar o nome dela, garantiu o despejo, mas a PM não cumpriu aquele despejo. Ia ser um massacre aqui nós talvez estivéssemos aqui falando da morte de dezenas de pessoas por conta dessa ação de despejo. Eu sei que tinha muitos carros, muita gente. Eu lembro que a gente passava em ruas que tinha só muro, só via gente por cima do muro, sabe? Para tentar ver. E quando a gente chegou no cemitério, já tinha gente, tudo quanto era lugar ali, em cima pelo muro mesmo do São Jorge. Mas, para te dizer assim, a quantidade mesmo, eu sei por foto, né? No túmulo dele tem assim, deixa eu ver se eu me lembro, que quando ele nasceu, só ele chorou e os outros sorriram. Mas que na morte dele, só ele sorriu e os outros todos choraram. Para mim, George, ele é George até hoje. Porque quando ele se sentiu assim ameaçado, ele sabia que estava acontecendo alguma coisa com ele, que iam fazer, ele sabia do que iam fazer com ele chegou pra gente e disse: Dona Lili, seu Natil, tome conta das minhas filhas
e da minha esposa, porque eu não sei o que pode acontecer comigo. Ele estava recebendo Foi ameaças? as últimas palavras que a gente ouviu dele. Vocês foram criadas sem a figura paterna, né? Como é que foi isso para vocês? Vocês sentiram essa ausência? Como eu te falei, quando a gente nunca conviveu, não sabe, vamos dizer assim, como é. Porque como eu nunca vi ele, eu não lembro dele no período que ele estava, quando ele estava vivo, então eu não sei como era o jeito dele, como era que ele era, entendeu? Através da minha família foi que eu venho sabendo como ele era. O pessoal, quando me para assim, às vezes fala, a gente está comentando sobre família, aí a gente vai e fala que eu, no caso, que eu sou filha de George, muita gente que conhecia ele, né? Fica assim, admirado quando a gente fala que é filha dele. Quem era seu avô? Como era o nome dele? Vovô George. E cadê o vovô George? Vovô George não tem. Não tem, e ele tá onde? E ele tá onde? No céu. E Betinha Bisa tá no céu. Ah, Betinha Bisa. Quem é Betinha Bisa? É a mãe de vovô George? É? É, Tá no céu também, é? minha avó. Canta uma música aí. Uma música pra vovô George. Bom, abençoa as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Ele só tinha duas roupas, tirava uma para lavar e ficava com a outra. Era, porque ele não conseguia ter três. Porque se chegasse ali alguém precisar de um, ele dava, ficava só com a dele mesmo. Eu me orgulho. Porque se você só ouve falar bem dele. Jorge é teu pai? Minha filha, eu agradeço o teu pai porque hoje eu tenho uma casa. Muita gente fala assim comigo. George sempre foi o que ele foi até quando morreu, certo? Era aquele mesmo jeito, sabe? Conheci ele na campanha estudantil, participava, né? Na eleição para a Casa do Estudante, e foi ali que eu conheci ele. E aí a gente namorou, não lembro assim quanto tempo foi de namoro para casamento, e casamos, né? E menos ainda foi o tempo de casamento, né, com a gente. Agora, esse pouco tempo, ele sempre foi um bom marido. Ele foi presente nesse Foi pouco presente, e apesar dele passar sempre o dia fora, né, que ele sempre passava mais a parte do dia fora com o movimento, com o pessoal que, quando ele estava em casa, sempre ia o pessoal procurar ele, e era sempre aquilo ali. Quem foi Jorge Américo, na sua opinião, enquanto historiador? Olha, Jorge Américo é uma figura que precisa de mais estudos concretamente. Agora, na minha opinião de historiador, era uma pessoa inconformada com a questão fundiária em Feira de Santana, né? Jorge Américo é uma metáfora, uma síntese do pessoal excluído que eu me referi antes, dos anos 70. A família dele é de Riachão de Jacuípe, eu não me recordo precisamente se ele nasceu em Riachão também, mas a família dele é de Riachão de Jacuípe veio para aqui procurando, quando a cidade parecia oferecer grandes oportunidades, não receberam nenhuma forma de inclusão. E talvez essa inconformidade tenha conduzido o George, eu conheci muito pouco pessoalmente, para poder fazer uma afirmação muito segura, mas talvez essa inconformidade tenha conduzido o George a buscar caminhos que resolvessem uma questão que para ele era chave. Ele é de uma família numerosa, né? Então é chave a questão da moradia numa família numerosa, né? E isso fez com que ele se notabilizasse e o fato de ser funcionário da prefeitura e conhecer algumas situações de terrenos da prefeitura, o fez com que ele participasse de várias ocupações, e aí a imprensa aplicou-lhe o carimbo de rei das invasões, que na minha opinião é um carimbo equivocado, talvez rei das ocupações coubesse melhor, e ele representou uma outra forma de pensar as ocupações em Feira de Santana. Essa ocupação que nós estamos aqui é um diferencial, porque ela foi rápida, ela foi forte, ela foi desarmada, mais agressiva do ponto de vista político,
né? E mexeu com e foi feita pelo povo, não foi feita por um grande empresário. Eu acho que o George é uma pessoa que conseguiu sintetizar essas coisas, né? Pela sua trajetória pessoal de vida, de trabalhador, de excluído de uma diáspora que se pretendia encontrar a terra prometida em Feira de Santana, não se achou a terra prometida, né? E aí se buscou a terra prometida. Alguns se acomodam, alguns cruzam os braços, entram em depressão, vão para o alcoolismo e outros lutam. Ele lutou. Chegou todo mundo de vez ali, aquela manifestação já estava organizada há mais de mês, sabe? Querendo fazer a manifestação. E aí ele escolheu a data certa, aproveitando que todos os vereadores estavam lá. E aí foi chegando todo mundo, e aí todo mundo gritando aquelas frases de queremos moradia, mais justiça, mais justiça. E os vereadores saíram apoiando. Foi assim, foi uma maior festa do mundo. E você acha que a manifestação surtiu algum efeito? Claro. Qual foi o resultado? Que o resultado está hoje, o George Américo. Você participou desse processo das invasões? De quase todas elas, eu participei. Ele trabalhava na casa estudantil, entendeu? E lá na casa estudantil ele tinha muitos colegas, muitas pessoas também que tinham um coração igual a ele, igual o dele. E aí o que é que ele fazia? Ele reunia aquelas pessoas que não tinham moradia, até os próprios mendigos da rua mesmo, ele reunia e marcava a data, arranjava caminhões com alguns colegas e chegava lá no dia e invadia o terreno mesmo e aí pronto, não tinha mais como tirar. Ele era um jovem muito idealista e como nós éramos políticos e advogados também, Jorge Américo frequentava algumas vezes o nosso escritório, mesmo porque ele, muito sensível às causas sociais, principalmente ao problema dos sem-tetos, ele estava em plena campanha para ocupar uma cadeira de vereador na municipalidade de Feirense. De maneira que eu conheci Jorge Américo, acho que ele era um idealista, acho que ele foi um mártir desta causa dos sem-tetos, foi um pioneiro, um precursor deste movimento, de maneira que não somente a população lá do bairro, que lhe deu o nome, tem um pleito de gratidão muito grande para esse líder, como também nós temos que encarar a figura de Jorge Américo como um daqueles líderes importantes de Feira de Santana. Qualquer ocupação que ele fizesse, ele não visava o interesse próprio, ele visava o interesse daqueles que ocupavam aqueles barracões de papelão, aquelas barracas que mal não abrigavam as famílias. Ele era muito preocupado com este dilema das populações mais pobres, mais miseráveis, de maneira que eu acho que ele deve ser reverenciado, sim, como líder e como uma pessoa que lutava por um segmento importante da sociedade. Naquela época, as famílias, para conseguirem uma casa, era necessário que tivesse uma renda muito alta. E isso a gente via que não era a realidade de boa parte da população, não só de Feira de Santana, mas como de todo o país. Então, a saída era a invasão. Mas uma invasão, acho que, como eu falei na época, torno a admitir hoje, tem que ser uma coisa pensada, não só para você, a questão de invadir e morar de qualquer forma, ou vender o terreno, mas uma invasão de terrenos que possam ser desapropriados pelo governo municipal em primeira instância, para que se venha dar um suporte a essas famílias de que elas possam construir suas casas, ter uma dignidade, e não, como eu falei naquela época, você viver num embrião, né, de estourando 5 metros quadrados, 6 metros quadrados, que isso não tem condição de uma família de 4, 5 pessoas viver. Então vai ficar um amontoado de gente. É necessário que você tenha um suporte dos governos, né? Eu lembro que os policiais vieram pegar ele em casa. A gente estava em casa, eu não lembro o nome deles, mas eles eram os policiais, eles que ele já não está mais trabalhando aqui. Sei que ele entrou no quarto, trancou, e a gente, porque ele não vai tirar daqui, mas era uma ordem, né? Tinha que levar.
E eu tranquei a porta do quarto e não deixei, e ele, não, abre, aí chegou uma época, uma hora que ele mesmo, não, abre a porta, aí foi. E aí, disso aí, levaram ele, passou 5 dias, não foi em Salvador, foi em Salvador, levaram para Salvador, e a gente ficava naquela correria, sem saber onde era que estava, e ninguém sabia, ninguém informava nada. No dia que ele foi preso, ele me deu um vestido lindo, de jeans, bem bonito mesmo. E a gente tudo se arrumando pra festa. Aí chegou a notícia que ele estava preso. Como foi? Você esperava que ele fosse preso? Não. Não? Não. Eu não esperava que ele ia preso pelo que ele fazia, né? A gente não esperava isso. Infelizmente, acharam que ele tinha que ser preso. Uma juíza chamada, se não me engano, Isaldite. Ela perseguiu muito ele. Por quê, você acha? Porque ela achava que era errado o que ele fazia. O que é que ele fazia? As invasões. A maioria dos terrenos que ele invadiu era terreno público, terreno da prefeitura, não era terreno particular. E aí ela prendia. E como foi o dia da prisão? Você esteve com ele horas antes da prisão, foi isso? Foi a maior alegria, todo mundo ia comemorar o Natal. Ele dava presente, ele dava, além dele dar o povo da rua, ainda dava gente de casa. A Milena, que era a primeira sobrinha, ele gostava muito. A primeira boneca que ela teve, uma boneca quase do tamanho dela, que ele trouxe do Rio de Janeiro. E aí não teve a gente nem comemorou o Natal porque ele foi preso. Feliz que ele estava preso. Ele foi preso só porque ele queria ajudar os pobres e prender ele. Eu achei isso horrível. A minha opinião é de que a morte dele não tem uma configuração somente ligada a tráfico de drogas. Ele foi acusado de servir como um avião, levando drogas para uma faixa de pessoas da sociedade de Feira de Santana, e que anunciou que faria uma contra-operação ao tráfico de drogas em Feira de Santana. Mas nada disso se confirmou. Eu acho que acusá-lo de ser o traficante, de comandar isso, é uma coisa muito perigosa, no sentido de que a polícia não comprovou, nunca prendeu o Jorge Américo por tráfico de drogas. Ele jamais foi preso como traficante e jamais foi preso como usuário. Agora, existia essa versão de que ele estaria envolvido no tráfico de drogas, certo? Daí é que, talvez, a informação de que a morte dele não tem uma conotação política ou incomodar pelas invasões, sirva para escamotear o verdadeiro motivo da morte dele. Eu diria que ele é um lutador do povo, e por isso até hoje não se sabe quem matou o George, porque muito provavelmente se George fosse um homem rico, vinculado ao poder público, se tivesse descoberto quem matou o George, não estou dizendo com certeza absoluta, mas muito provavelmente, mas até hoje não se soube quem matou o George, se espalhou lendas a respeito dele depois da morte. Qual é o problema? Quando morreu o George, para os jornais, para a classe dominante de Feira de Santana, morreu um deles. Menos um, para perturbar a gente. Então era preciso, mas não dá para dizer menos um, né, na imprensa. Então era preciso colocar em George um outro carimbo. Já tinha se colocado o carimbo de rei das invasões como alguém que toma a terra dos outros, o que é mentira, né? Esse carimbo não se sustentou e tentou-se, e pelo contrário, reverteu-se favorável ao próprio George e tentou-se então colocar o carimbo. Não, morreu um traficante que, por coincidência, participou de algumas ocupações, mas é só um traficante. Isso é uma mentira, né? Ou pelo menos isso não se sustenta em elemento factual nenhum, porque não tem, o cara nunca foi preso, o cara nunca foi detido por esse motivo. Eu estava em casa. Chegou, assim, mais ou menos umas 15 pessoas dizendo que estava escutando no rádio que ele estava morto lá no Rio de Jacuípe. A família tinha que reconhecer o corpo. Quando nós chegamos lá, a gente nem viu o corpo e já disse que era ele, só pelo sapato. Que eu nunca tinha visto sapato igual. E aí a gente foi obrigado a olhar para o corpo, para dizer que realmente era ele. Quando demorou poucas horas, que nós estávamos lá no local que ele foi encontrado, chegou a esposa dele com os pais dela
E aí você já imagina, né, como foi uma situação muito triste, muito arrasadora mesmo. Minha mãe desmaiando, se sentindo muito mal, a família toda, os amigos mais chegados, os vizinhos mais perto da gente. E foi horrível. Milena tinha 8 anos. Foi, Ave Maria, para segurar a Milena foi a coisa mais horrível do mundo. Ela era a única criança da casa, né? Já entendia algumas coisas. E aí você já sabe, né? Mas nós ficamos... Foi quase 5 anos para poder eu tirar da minha cabeça. Ele lá no chão, algumas determinadas coisas. Foi 5 anos mais ou menos. Eu não entrava no George Américo. Eu vim entrar no George Américo esse ano. Eu me lembro que eu passei muito tempo sem querer ficar sozinha, sempre chamando por ele. Sempre os lugares que ele ficava eu não ia. E sempre me lembrava daquela caminhada dele na frente, mais de 5.000 pessoas atrás passando para ir para invadir o George Américo. Eu me lembro muito disso. Eu nem passo por lá. Porque você acha o quê? Eu fico triste. Uma vez eu peguei o ônibus com o nome dele, eu me lembro logo quando meu tio morreu, a gente foi embora daqui. Minha avó ficou muito triste. E aí a gente foi embora. E eu me lembro que eu voltei um tempo depois e peguei esse ônibus. E eu me lembro que eu chorei muito dentro do ônibus, todo mundo me olhando. E eu chorando porque eu estava dentro do ônibus com o nome de meu tio. E eu não podia falar isso para todo mundo. Muito triste, né? Porque eu tinha acabado de chegar e estava deitado no sofá e minha irmã mais velha estava chorando com uma colega na sala. Aí eu perguntei o que foi. Aí ela falou, foi George. Como ele já tinha desaparecido, né, há mais de 3 dias, eu deduzi logo que tinham assassinado ele. E você foi lá ver? E aí eu fui com 50 metros, só vi o sapato dele e não quis mais identificar o corpo, porque já sabia que era ele. Aí o enterro dele foi... Eu não diria que foi bonito, porque foi muito triste, mas todas aquelas pessoas que ele ajudou, né, nas invasões... Reconheceram. Poxa, todo mundo, o cemitério não coube de gente, foi obrigado a polícia militar a fechar a porta do cemitério, porque estavam quebrando os túmulos para poder ver o enterro dele. E até hoje, muitas pessoas que ele ajudou chamam ele de Santo George. Faz pedido para ele. No túmulo? No túmulo. Velas acesas. Quebram o túmulo para ver se ele está lá dentro. Isso tudo já aconteceu. Jesus Cristo dos pobres. Chega. Por favor. Ai, eu não gosto de falar dele. Começa a me emocionar. Chega, minha gente. Para por aqui, tá bom? Vou sair. Mas aqui. Eu não gosto de falar não. A lembrança que eu tenho dele é que fez falta, né? Quando eu tava por aqui, ele aparecia aí na casa, vinha aí na casa de minha irmã, conversava com a gente, dava atenção a todo mundo. Eu lembro muito dele. Eu nunca esqueci, não. Você vê que até hoje eu tenho a foto, né? De lembrança. Eu acho que ele deu a vida em prol dessa causa e não tem outro motivo, não há outro motivo qualquer para que se atribua a esse evento do falecimento dele. Eu acho que a polícia jamais explicou e tem essa obrigação e essa responsabilidade com a sociedade de Feira de Santana, na minha opinião. A própria imprensa não soube abordar essa coisa e não soube cobrar da polícia e da justiça uma posição com relação à morte de George Américo. Eu acho que nem ele é nem bandido, nem herói. Ele é uma pessoa que queria ser líder comunitário.
Esta cova em que estás com palmos medida é a conta menor que tiraste em vida. É de bom tamanho, nem largo nem fundo, é a parte que te cabe deste latifúndio. É a parte que te cabe deste latifúndio. É a parte que te cabe deste latifúndio. Cova grande é cova medida, é a terra que querias ver dividida. É uma cova grande pra teu pouco defunto, mas estarás mais ancho que estavas no mundo. Mas estarás mais ancho que estavas no mundo. Mas estarás mais ancho que estavas no mundo.